Então tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, professores. A gente vai dar continuidade às defesas aí dos trabalhos de conclusão. Agora, nessa tarde aí com a Camille. A Camille vai apresentar o projeto dela, que é uma servoprensa com automação personalizada para a indústria 4.0. Então, Camille, tu tens agora 20 minutos para fazer a tua defesa. Logo em seguida, os professores que estão te acompanhando aí, eles vão fazer as arguições deles em mais 20 minutos. Tá bem? Bom trabalho, Camille. A palavra está contigo agora. Eu só peço aos ouvintes, por favor, que fechem as câmeras e desliguem os microfones para que a Camille possa dar andamento adequado aí à defesa dela, tá bem? Obrigado. Certo, então. Muito obrigada, professor. Uma boa noite a todos. Meu nome é Camille Oliveira de Mello e eu estou dando início à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso para engenharia elétrica. Ele está denominado como servoprensa, na automação personalizada na indústria 4.0 e o meu orientador é o professor mestre Eduardo Augusto Martins. Bom, o mercado atual da indústria evolui cada dia mais, sempre lançando novas tecnologias com propostas mais eficazes e com mais funcionalidades. Isso faz com que a área técnica evolua, tendo que aprender uma quantidade maior de informação em cada vez menos tempo para poder se enquadrar em um profissional no mercado de trabalho. Na área da automação industrial, não é diferente. Atualmente, a tecnologia 4.0 inova o setor fabril aí de maneira exponencial. Restringindo um pouco o meu tema, será abordada a tecnologia da indústria 4.0 no nicho das servoprensas, com a utilização de equipamentos enquadrados na tecnologia atual, onde é necessário atender às normas de fabricação de máquina e segurança, propondo uma solução que reduza o custo de produção, gerando um produto final com melhor qualidade e desempenho. Então, os objetivos específicos do meu trabalho são de que a força de prensagem deve atingir 2 kg/força em um tempo máximo total, sendo ele descida, prensagem e subida, de 8 segundos. A tensão de alimentação fornecida no ponto de instalação é 380 volts, corrente alternada, e a tensão de comando que deve ser utilizada é 24 volts em corrente contínua. Todo o meu sistema deve ser comandado de maneira segura e através de um único operador. Os acionamentos e posicionamento do dispositivo precisam ser garantidos através de sensores. Todo o processo precisa possuir visualização de status através de LEDs indicadores e interface homem-máquina, que é no CHM. Além disso, também demonstrar a melhor solução para qual grandeza de prensa que deve ser utilizada. Se é a pneumática, que precisa de um sistema com válvula, cilindro, ou a hidráulica, que precisa de também um sistema de válvula, cilindro, mas também um circuito fechado, ou a eletrônica, um comando mais refinado e com mais possibilidades. Eu dividi a minha metodologia em subgrupos de aplicação, onde a partir dos meus critérios iniciais, que são a tensão de 380 volts em corrente alternada para o circuito de potência e 24 volts corrente contínua para o circuito de comando, a montagem da peça deve ser realizada através de um sistema de prensagem e o sensoriamento para a confirmação de posição. Eu tenho que esse conjunto vai ser alocado em um quadro elétrico. O comando vai ser através de um sistema lógico, a monitoração e comunicação desse sistema entre CLP, prensa e HM por intermédio de rede industrial e, por fim, aí eu consigo desenvolver um projeto elétrico. A partir disso, eu tenho uma classificação do projeto elétrico, onde eu dimensiono cada subcircuito, começando pela proteção, na sequência a fonte de alimentação, os meus dispositivos de entrada, quantidade de I/Os do meu CLP, que eu vou dividir entre CLP de segurança e CLP de automação, condições para o acionamento do meu sistema, o método de realização da prensagem e as saídas.
Entre meio a isso, eu tenho monitoramento dos meus status via sinal de rede e o método de acionamento para a partida do meu sistema. Iniciando então pela quantidade de entradas lógicas do meu CLP de automação, eu vou ter 2 sensores indutivos para detecção de peças metálicas, um botão pulsante que, ao ser pressionado, ele inicia a minha prensagem, um sensor de espectro realizando a diferenciação de cores, para verificar se a cor da peça a ser prensada está de acordo com a programada. Basicamente, detecta se a peça foi pintada ou não nessa aplicação. 2 finais de curso mecânicos, aí por ter maior robustez, para detectar a posição máxima e mínima do eixo da prensa, um sensor de reflexão difuso para detecção de um objeto móvel passante em um campo de visão, que eu vou ajustar, e por fim, um sinal de comunicação via hardware para o CLP de segurança. Todos os sensores são PNP Source, exceto o fim de curso, que é um contato seco. Aqui na figura do meu slide 10, eu tenho uma representação bem ilustrativa, aqui modelado com SolidWorks, do eixo de prensagem para eu poder prever o posicionamento dos meus sensores. Aqui do lado esquerdo, eu tenho os 2 sensores finais de curso, o de cima posicionado mecanicamente para detectar a posição máxima superior do meu eixo da prensa e o de baixo aí da posição máxima inferior do eixo da prensa. Além disso, eu tenho também o sensor indutivo para uma função geralmente chamada de homing ou posição zero. E quando acionado, ele indica que o eixo da prensa está na posição inicial. Aqui eu tenho as minhas entradas do CLP de segurança, onde eu vou precisar de 2 entradas para o botão de emergência, uma para o botão reset, aí, né, que tem a função de retornar para a condição de operação após alguma situação de falha ou emergência. 2 sinais para minha cortina de luz de segurança, que geralmente aí a gente conhece por OSSD1 e OSSD2. O sinal de monitoramento do dispositivo externo, que é o EDM, provindo do contator, que aciona a prensa, e o sinal de hardware com CLP de automação. Aí a utilização do método seguro é principalmente para garantir a integridade do operador. Através da norma ISO 13855, a gente pode calcular a distância mínima que a barreira deve estar posicionada da zona de perigo. Aqui eu peguei o trecho da norma que demonstra como o cálculo é feito. Eu tenho aqui então o T maiúsculo, ele é o tempo de parada medido mais o tempo de resposta do meu dispositivo de proteção. Essa informação consta no catálogo do fabricante. O D é a resolução da minha cortina de luz, que nesse caso, como a zona de prensagem, que é a minha zona perigosa, pode ser acessada pela mão do operador, isso nos dá uma resolução de 30 milímetros. Então, resolvendo essa equação, eu tenho que o meu S vai dar 174,4 milímetros. Isso significa que essa é a minha distância mínima, que a minha barreira deve estar posicionada do meu acionamento perigoso de prensagem. Essa distância mínima de prensagem serve para garantir a segurança do operador, pois eu tendo uma distância da barreira até a zona perigosa maior do que a calculada, segundo a norma, eu posso garantir que se o operador invadir a barreira, a minha prensagem para antes dele chegar na zona perigosa. Aqui eu tenho as saídas do meu CLP de automação, atendendo aos requisitos iniciais do projeto, que é a identificação dos processos da máquina através de LEDs indicadores. Aqui a minha coluna luminosa fica em uma posição de fácil visualização. O LED verde, quando ele está aceso, indica que a máquina está pronta para a operação, parada e aguardando início. Já o LED amarelo indica que a prensa está em movimento. E o LED vermelho informa algum erro, como o acionamento do botão de emergência ou a invasão da barreira. Além disso, eu utilizo a IHM para o monitoramento em tempo real, via comunicação de rede Ethernet IP, do que está acontecendo na máquina. Aqui no meu slide 14 eu tenho as saídas do meu CLP de segurança, onde eu uso
uma saída para ligar o LED do botão reset, né? Que quando aceso indica que a máquina está resetada. Tem o Safe Torque Off, o STO do drive, que é um componente de controle de segurança, que quando acionado, ele impede que o drive gere potência para o meu motor. Tenho também o contator que aciona a prensa e o sinal de interligação com o nosso LP de automação. Para atender aí outro requisito inicial do meu trabalho, é necessário uma comparação entre as diferentes grandezas de prensa, que nesse caso a pneumática, a hidráulica e a eletrônica. Aqui eu vou citar os pontos fortes e fracos de cada categoria. Então, começando pela prensa pneumática, ela leva vantagem normalmente quando eu preciso de uma velocidade rápida, possuindo baixo custo tanto para compra como para manutenção e operação. Mas ela acaba sendo descartada por ter uma baixa precisão no posicionamento, aí por conta do ar comprimido, e ela não tem uma disponibilidade de executar altas forças aí de prensagem. Já as prensas hidráulicas se diferenciam principalmente pela alta capacidade de força de prensagem. Ela deixa a desejar também aí nessa parte de precisão de posicionamento aí por conta do fluido, também na baixa capacidade de velocidade, e ela é geralmente descartada por ter custo alto na compra e na manutenção. Tratando então das prensas eletrônicas, seus pontos fortes são um bom controle no posicionamento, muitas vezes aí através de sensores, encoders, tem uma velocidade de execução rápida, uma capacidade de força de prensagem aí relativamente boa. Os seus contras são devido ao alto valor de investimento, tanto na aquisição como na instalação, que por ela ter uma complexidade alta, necessita aí de um profissional capacitado, tecnicamente, né, para colocar ela em execução. Entre meio a isso, seus custos de operação e manutenção levam vantagem por serem mais baixos. Então, a partir desses critérios, a gente pode definir, por se enquadrar melhor na nossa proposta, a utilização de uma prensa eletrônica controlada através de um servo-drive. Tendo a definição da utilização de uma prensagem eletrônica, eu preciso de mencionar qual motor eu vou utilizar e, consequentemente, qual servo-drive para o controle desse motor. Segundo esse catálogo aqui citado da ECW, eu posso calcular através dessas equações. Iniciando o dimensionamento pela rotação do fuso, depois eu calculo a redução do redutor, que vai ser utilizado, e por fim o torque necessário do equipamento para realizar essa força solicitada. Atribuindo valores nessas equações, eu dimensiono um torque mínimo necessário do meu equipamento de 2,82 Nm. Utilizando um configurador online da Siemens, eu dimensiono um modelo de motor para executar esse torque e, a partir disso, um drive para comando do motor. Nele, eu posso preencher as informações como tensão de alimentação, torque que eu preciso, velocidade, e aí ele vai me resultar em um modelo específico, dimensionando para mim a potência e a minha corrente, coerente para essa minha aplicação. Aqui no meu slide 20, eu tenho o circuito resultante do acionamento do meu sistema de prensagem, onde eu utilizo um servomotor de 3,18 Nm, com uma potência de 1 kW. O drive para acionamento com o sinal aí do STO provindo do CLP de segurança, uma contatora e um disjuntor de proteção. Dando sequência no dimensionamento do meu circuito, eu preciso definir a fonte chaveada. Para isso, eu utilizo essa tabela com todos os componentes que utilizam alimentação 24 volts em corrente contínua. Consultando o catálogo do fabricante, eu tenho a corrente e a potência de consumo de cada item. Então, eu somo todas as correntes, aplico aí um fator de folga de segurança de 40% para possíveis modificações, expansões futuras, e assim obter a corrente total mínima que a minha fonte chaveada precisa ter. Aqui eu tenho um circuito da minha fonte chaveada, onde eu utilizo um disjuntor trifásico para proteger ela e um disjuntor jusante para proteção do circuito de 24 volts em corrente contínua.
No meu slide 23, eu tenho o dimensionamento de proteção do meu circuito trifásico. A partir da equação de corrente de projeto, aqui da NBS 5410, eu consigo calcular o consumo dos meus componentes trifásicos, que são o drive do servomotor e a fonte aviária, através dos dados fornecidos pelos catálogos do fabricante. Depois de obter a soma da minha corrente total, eu também aplico esse fator de 40% para possíveis modificações, expansões, ampliações que podem acontecer futuramente. Assim, eu obtenho a minha corrente do dimensionamento. Aqui eu tenho o meu circuito de proteção de entrada resultante, onde a partir da alimentação fornecida no local, eu tenho um disjuntor para proteger todo o meu circuito, uma chave seccionadora e 3 dispositivos de proteção contra surto DPS, que é um para cada fase. Dando seguimento, então, eu englobo todos os meus componentes em um quadro elétrico. Aqui na vista interna, eu tenho todos os itens que fazem parte do meu circuito lógico. Mais embaixo, os bornes de interligação do circuito interno com o externo. Na lateral esquerda do painel, eu tenho a minha chave seccionadora em uma posição de fácil acesso. Já na vista externa, eu consigo visualizar facilmente a IHM posicionada na tampa do painel e os LEDs indicadores em cima do painel, abrangendo uma grande área de visualização. Iniciando a minha análise de resultados, eu realizei alguns testes do meu circuito de proteção de entrada. Primeiramente, eu medi a minha tensão de linha. Ela obteve uma variação aí de mais ou menos 5% em relação à minha tensão de alimentação de 380 volts em corrente alternada. Já no meu circuito de fase, eu obtive uma variação de mais ou menos 3%, tanto entre fase terra como entre fase neutro e 220. Ao analisar todos os meus componentes, eu obtive uma corrente de consumo medida de aproximadamente 3,7 amperes. Isso é bem próximo da minha corrente de consumo calculada, que foi 3,85 amperes. Ao submeter o meu circuito a um curto-circuito, o disjuntor de entrada desarmou como esperado, em menos de um segundo, e a atuação do dispositivo de proteção contra surto, DPS, a uma sobretensão transitória, que é um elevado valor de tensão em um curto período de tempo, eu me baseei no catálogo do fabricante, porque eu não tinha equipamento para realizar essa medição. Já na parte de instalação do circuito lógico, foram necessários aí alguns ajustes físicos para o posicionamento correto dos sensores. O sensor indutivo home de posição 0 precisa ser posicionado para indicar a origem do eixo da prensa, aí a posição 0. Já os sinais de curso mecânico são instalados na posição de altura máxima superior e máxima inferior do eixo da prensa. Quando acionados, ele envia um sinal de parada por CLP. Alguns ajustes de fixação aí foi necessário para realizar o posicionamento correto. Então, analisando o meu circuito de segurança, conforme eu mencionei lá no slide 12, né, segundo a ISO 13855, eu tenho que a distância mínima calculada entre a barreira de segurança e a área perigosa, que é a zona de prensagem, deve ser no mínimo 174,4 milímetros. Aqui, então, uma imagem ilustrativa do meu sistema, onde eu tenho indicado a posição da minha barreira de segurança e mais atrás aqui a minha zona de prensagem. Fisicamente, essa distância ficou 850 milímetros, como pode ser visto aqui em perspectiva. Isso atende à norma 13855 e valida corretamente o meu sistema de segurança. Agora eu vou analisar o meu circuito resultante de prensagem. Retomando então, eu preciso realizar a prensagem de uma peça metálica de 2.000 kg/força em um tempo total, sendo descida, prensagem e subida, de no máximo 8 segundos. O motor dimensionado para essa aplicação pode atingir até uma corrente de 3 amperes. Aqui, nesse primeiro gráfico do resultado da minha prensagem, eu tenho a configuração de fábrica do meu servodrive. Ela executa a prensagem com 37% da corrente nominal.
Com isso, eu tenho uma força resultante de prensagem de aproximadamente 900 kg-força. Nessa parte, o tempo total de ciclo foi 5 segundos. No segundo gráfico, foi realizado um reajuste de corrente, aumentando a relação com a corrente nominal para 47%. É possível aqui a gente perceber uma melhor linearidade na variável corrente e torque, resultando em menores picos isolados. Nessa configuração, foi medida uma força no resultado de prensagem de aproximadamente 1.250 kg-força, e o tempo total de ciclo aí se manteve em 5 segundos. Dando seguimento no processo de testes, eu aumentei mais um pouquinho a relação com a corrente nominal para 58%. Aqui, nesse pico, já é possível ver o momento de torque e corrente máximo na prensa. Nessas configurações aqui, a minha força de prensagem chega a 1.610 kg-força e um tempo total de ciclo de 6 segundos. Por fim, eu tenho aqui o resultado final do processo. Nesse instante aqui, eu tenho o momento de força máxima de prensagem com 2.060 kg-força em uma relação de 66% de utilização da corrente nominal. O processo total da prensagem foi realizado em 7 segundos. Com essas configurações, eu atendo corretamente os meus requisitos iniciais de 2.000 kg-força de prensagem e no máximo 8 segundos. Então, todos os objetivos iniciais do trabalho foram cumpridos, sendo a força de prensagem atingida de 2.060 kg-força, até superando os 2.000 kg-força proposto, o tempo total de ciclo com 7 segundos e até inferior aos 8 segundos solicitados, a proteção do circuito de alimentação de entrada aí foi executado com êxito, todo o processo é sinalizado através de LEDs indicadores e IHM por rede de comunicação internet IP. Todos os meus acionamentos são garantidos por sensores de modo seguro. A realização da comparação entre os tipos de prensa, levando em conta os prós e contras de cada um, e a realização da interface de comunicação via rede aí da servoprensa. Portanto, temos as vantagens de obter esse sistema, onde a qualidade visual do produto foi satisfatória, o tempo de produção foi reduzido, gerando um retorno maior de lucro, tendo em vista que o sistema antigo produzia 1.920 peças por dia, uma peça a cada 15 segundos. Hoje, com o sistema automatizado, gera 4.108 peças, ou seja, uma a cada 7 segundos. Tenho, então, a visualização de todo o meu processo em tempo praticamente real, através da comunicação via rede do sistema supervisório, onde exibe, inclusive, qualquer tipo de histórico de produção ou falhas. Então, tenho que o projeto está todo enquadrado nas normas vigentes do mercado, garantindo segurança e precisão de todo o processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Camille, pela tua apresentação para a gente. A gente vai passar agora a palavra para a banca, tá? Então, para uma ordem aí, eu convido a Bruna, então, para fazer arguições dela. Bruna, por favor. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer Camille e o professor Eduardo pelo convite para participar dessa banca. Eu gostei muito do teu trabalho, Camille. Ficou muito bem escrito, tu demonstras muito conhecimento sobre o assunto. Eu fiz alguns apontamentos durante o texto, trouxe alguns para nós discutirmos de forma bem breve, e as minhas colocações seriam mais a título de como o trabalho ele está bem desenvolvido, tu conseguiste concluí-lo com êxito, né, para levantar mais a régua ainda. Então, achei bem interessante o quadro que tu colocaste ali no slide 36, sugeriria de você adicionar ele na tua análise de resultados. Eu estava até dando uma olhada enquanto você apresentava e não tinha, né? Correto. Uma vez que no resumo você menciona a importância de aumentar aumentar a quantidade de peças
produzida, seria interessante trazer esse quadro comparativo, ou essa tabela, enfim, né, para engrandecer o teu trabalho. Eu fiz alguns apontamentos durante o texto, tem algumas expressões que eu sugiro de talvez tu conversares com o professor Eduardo, talvez fazer alguma substituição. Por exemplo, alguns termos que foram um pouco genéricos, como quase real, em tempo quase real, que é utilizado lá no resumo. Deixei tudo isso anotado ali no texto para justamente vocês discutirem posteriormente, avaliar se é válido ou não. Ali nos objetivos específicos, é novamente uma sugestão para ti conversares com o professor Eduardo, mas me pareceu que os teus objetivos específicos, eles estavam mais aderentes à sessão de delimitação do tema. E eu sugeriria, né, da primeira frase que foi colocada na seção objetivos, de ficar um pouco mais clara, que ela foi muito ampla, você abriu muito tema, né, então fecha mais. Eu gostei muito da organização do teu trabalho, eu gostei muito da sessão que tu colocaste explicando a organização do trabalho, isso facilita a leitura também. Em se tratando de estrutura, o teu trabalho ele tem uma estrutura adequada, tem introdução, tem referencial teórico, né? Tem a metodologia, apresenta os resultados, apresenta a conclusão, então a organização do teu trabalho está adequada. Eu só sugeriria, e eu sei que isso vai ser um desafio, uma vez que o teu trabalho ele é um trabalho de aplicação, mas foram utilizadas muitas itemizações durante o texto, muitos itens, sabe? E às vezes era utilizada a letra A, B, C, às vezes era utilizado uma bolinha, às vezes era utilizado um tracinho. Então, revisar isso, tu verás ali que eu acabei marcando alguns para atender a ABNT, uma vez que o teu trabalho ele ficou muito bom. Então, para levantar mais a régua. Com relação a isso também, eu vi que alguns parágrafos, justamente devido ao fato de o teu trabalho ele ser um trabalho de aplicação, você tinha parágrafos um pouco curtos, por exemplo, parágrafos de uma só frase, ou parágrafos de uma frase extensa, né? Mas uma só frase, então eu fiz algumas marcações ali para você dar uma olhada com o professor Eduardo e verificar se é possível reescrever. Ali sobre a tabela 1, no teu trabalho, sugeriria alterar para quadro 1, né? Porque tabela tem mais a parte tem mais resultados quantitativos, efetivamente, né? E o quadro é comparativo, textos. Me parece que aquele é um quadro e não uma tabela. Eu também sugeriria cuidar um pouquinho a questão da redundância. Então, novamente, durante o texto, às vezes você acaba trazendo frases muito generalistas, né? Por exemplo, lá na metade do trabalho, para o dimensionamento de uma servoprensa é necessário estudo aprofundado. Mas isso tu já falaste na tua introdução, então não sei se seria necessário repetir, sabe? Eu acredito que por uma questão de formatação, as equações acabaram ficando justificadas, alinhadas à esquerda, então eu sugiro apenas de centralizar elas e fazer alguns ajustes com relação à ABNT, em se tratando de citações, sabe, de colocar o ano que você publicou, não deixar o link, mas sim o nome do autor, né, seguir certinho. Ali na parte da... deixa eu ver... achei uma frase que achei bem interessante e eu marquei, daí depois você dá uma olhadinha e conversa com o professor Eduardo. Proteção confiável. Achei estranho, sabe? Enfim, pode ser só frescura, mas, novamente, conversa com o professor Eduardo para fazer esses ajustes. Algumas das imagens que tu utilizas, elas estão com alguma parte aparecendo texto, né? E esse texto em inglês. Ou então,
as palavras estão em português, mas estão numa fonte diferente da fonte do teu trabalho. Daí eu anotei ali também. Ali na seção 2.9, me parece que tem um parágrafo deslocado. Primeiro tu falas em como dimensionar o disjuntor e depois tu falas o que é um disjuntor. Então eu só sugeri de trocar, puxar um parágrafo, levar para cima, só fazer uma substituição. Eu gostei muito da tua figura 19, e eu iria sugerir que até tu apresentastes ela durante a tua fala agora, né? Que fala ali de como tu organizastes a metodologia do trabalho. E eu iria sugerir se partes do que você apresentou na tua figura 19 não poderiam, de alguma forma, aparecer na delimitação do tema. Porque acho que a delimitação do tema ela tem que ser um pouco mais específica do que o que tu colocaste lá no teu trabalho. Mas, de novo, conversa com o professor Eduardo, que é aquele fluxograma. Sim. A minha figura 19 no TCC é esse aqui, né? Isso. Aqui. Ficou muito legal esse fluxograma que você desenvolveu. Só que algumas informações que ficaram claras no fluxograma, eu acho que poderiam ter sido previamente apresentadas lá na delimitação do tema. Deixa eu ver. Aqui eu fiz uma anotação que é uma pergunta mesmo. Não sei, tu conseguiste implementar na prática o teu sistema, né? Sim. Teria sido muito legal se tu tivesse apresentado imagens dele, da máquina, efetivamente, né? É que como essa é uma aplicação do meu trabalho, né? Eu sei. Eu tentei representar bem até em Solid, porque quanto mais ilustrativo, melhor. Mas Sim. aí, como um negócio que já foi até direto no cliente, então nem a gente tem imagem desse. Só quem viu funcionando viu mesmo, porque nem imagem a gente tem, não. Foto assim, não, fica mais só um sólido mesmo. Uhum. Eu imaginei que seria por uma questão de propriedade intelectual, inclusive, né? Sim. Eu dei uma olhada no CLP Safety que você utilizou, achei bem interessante. Isso é algo que você pode abordar no texto para engrandecer o teu trabalho, que o teu CLP Safety, ele é certificado para IEC 61508. Ele permite obtenção de até nível SIL 3. Então, esse é mais um ponto positivo que você poderia apresentar no trabalho, né? Anotei aqui para parabenizar, gostei muito das figuras 23 e 24, que apresentam os circuitos, e da representação 3D. Sim, eu sei do trabalho. Sim, já estou terminando. Deixa eu só pegar aqui. Sim. Nos anexos você apresenta as imagens, né? A imagem do quadro. Durante o teu texto é discutido a importância da segurança, então teria sido interessante, novamente, porque o nível do trabalho está muito bom, apresentar também a sinalização de segurança para atender a NR10, a NR26 e a BNT-NBR 5410, né? Mesmo que se trabalhe em nível de extra baixa tensão. E ali na parte da análise de segurança que foi feita da máquina, de fato, esse não é o objetivo do teu trabalho. O teu trabalho é um trabalho de engenharia elétrica, né? Mas eu só te pergunto se durante a concepção do projeto, daí não sei se tu podes responder também, né? Como foram feitas essas identificações desses riscos? Porque a gente sabe que para atender a NR12, como foi mencionado ali no trabalho, é todo um passo a passo, então precisa de uma equipe multidisciplinar, tem que envolver a manutenção, tem que envolver a engenharia, tem que envolver a operação, né? Daí faz o HRN, faz a apreciação de riscos. Então, eu não sei se tu poderias comentar um pouquinho sobre como foi esse processo de identificação das exposições. Sim. Como quem aí está inserido na indústria, né, a gente sabe que a última coisa sempre que se termina é o laudo de segurança, que tinha que ser a primeira coisa a ser feita, o laudo de segurança na máquina,
mas a gente já sempre direciona o sistema para uma categoria de segurança 4. Por mais que nessa aplicação não tenha diretamente um risco de morte, o operador não consegue botar a cabeça dele lá dentro, é um risco de dano reversível, talvez esmague a mão, alguma coisa que estaria mais enquadrado na categoria 3. Mas aí é feito um auto de segurança e a gente geralmente toma para o processo se tornar em categoria 4. Por isso aí até aquele CLP de segurança, né? SEL 3 ou categoria 4. Entendi. E só um último apontamento, de novo, para você discutir com o professor Eduardo e verificar se é viável ou não, se é necessário ou não, não é apenas uma sugestão mesmo para você discutir. Eu vi que no teu texto você faz o comparativo entre os diferentes tipos de prensas e você retomou esse comparativo agora na tua apresentação. Eu te pergunto, seria viável nós colocarmos essas informações em uma subseção chamada de estado da técnica? Porque eu acho que seria interessante trazer isso para o teu trabalho, né? Uma vez que você tem soluções que, por mais que elas sejam personalizadas, algumas elas estão disponíveis para aquisição no mercado, né? Então, como comparar a solução desenvolvida por você com estas demais soluções disponíveis no mercado? Quais as vantagens da tua solução com relação a estas demais, né? Então, certamente que existem várias, mas seria interessante fazer esse bem simples, assim, talvez um quadro comparativo em uma subseção ali do referencial teórico chamado de estado da técnica. Mas, novamente, é uma sugestão para você discutir com o professor Eduardo. Quero te parabenizar novamente pela apresentação. Pareceu estar bem calma. Que bom que pareceu. Muito obrigada, Camille. Um excelente trabalho e, novamente, parabéns. De minha parte é isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Bruna. Professor Daniel, por favor, as considerações. Com a palavra. Primeiramente, obrigado, professor Eduardo e Camille, pelo convite. É uma área que é de bastante interesse, tanto do meu ponto de vista na universidade, como fora da universidade. É um assunto que eu gosto bastante. Então, fiquei bem feliz de ser convidado para participar da banca. Parabéns pela apresentação também. Fizeste uma ótima apresentação, tu demonstras total domínio sobre os conteúdos que apresentaste. Gostei também muito de ler teu trabalho está bem organizado, está bem planejado, os objetivos estão claros, a conclusão demonstra que teus objetivos foram atingidos. Encontrei pouquíssimos erros, se é que encontrei, né? Tudo isso que eu vou falar agora, vou tentar ser bem breve por causa do tempo. Vou deixar um arquivo disponível para o professor Eduardo te encaminhar e vocês discutem o que deve ser modificado, o que não deve ser modificado. O que eu vou comentar aqui são dúvidas e pequenas sugestões, né, do ponto de vista de quem está lendo. Tá? Então, novamente, parabéns ao professor e parabéns a você pelo trabalho apresentado. Eu sei das dificuldades que se tem quando a gente envolve um grande conjunto de áreas, né? Envolve mecânica, envolve eletrônica, envolve programação, envolve segurança, envolve uma série de áreas que compõem um equipamento, né? Então, ter domínio e que tu demonstras o domínio que tu demonstra nessas várias áreas é muito interessante, tá certo? Quanto às minhas dúvidas e comentários sobre o trabalho, tá? Depois eu mando o arquivo, tu podes ler, eu fiz marcações no teu texto mesmo e comentários que tu podes depois verificar se vai corrigir ou não. Na página 21, na tua revisão, tu demonstras como é que tu estimas o torque necessário para o servomotor através de catálogo, de uma série de fórmulas de catálogo da SCW, tá? Não tem nada de errado ali, tá? Eu também utilizo esse catálogo, também utilizo essas fórmulas, mas eu tenho um comentário para fazer que é o seguinte:
aquelas fórmulas de catálogo, isso é comum em catálogos de aplicação que são voltados para quem vai fazer a aplicação, as fórmulas, às vezes, as relações estão misturadas, tanto a parte das definições, das equações, como conversão de unidades. Então, por exemplo, quando tu apresenta ali, deixa eu pegar uma equação típica aqui, só para comentar. Quando tu apresentas ali o cálculo da rotação necessária, tu multiplica a velocidade desejada vezes 1000 vezes 60 dividido pelo passo do fuso, certo? Aquele 1060 são conversões de unidade, né? A rotação é basicamente a velocidade dividido pelo passo do fuso. E o usuário utiliza a equação que quiser, a unidade que desejar. Se estiver no sistema internacional, se tu pegar a velocidade e dividir pelo passo do fuso, tu vai ter a rotação em Hertz, se tiver tudo no sistema internacional. Então, aquilo ali, para quem está lendo, não tem como saber ao certo o que é a definição e o que é a conversão de unidade. Então, talvez vale a pena tu dar uma revisada em toda aquela página e tirar o que é conversão e manter tudo no sistema internacional, que vai facilitar para quem está querendo aprender sobre o assunto e não somente obter um resultado mais imediato para fazer uma aplicação. Tá? Por que se faz isso nos catálogos e nos livros? Porque o passo é em milímetro, porque a velocidade é em milímetro por segundo, porque eu quero saber a rotação em rotação por minuto. Então, coloca ali e já tem o resultado. Mas, para um trabalho de conclusão, talvez seja importante a gente dar uma revisada nesses detalhes. Então, isso é uma sugestão, tu verificas com o teu orientador posteriormente. Tá? Na página 47, vamos dar um salto agora. Lá na página 47, tu tens a parte onde tu determina a distância mínima para a cortina de luz em relação ao ponto de risco, né? Uhum. Isso é uma equação que a gente utiliza bastante, né? Só que a gente normalmente tem uma incerteza quando a gente aplica essa equação, que é o tempo de parada, né? Exatamente, isso pode ser medido depois da máquina pronta, né? Exatamente. Então, normalmente, o que eu faço é fazer uma estimativa e depois realizar a medição. Tu diz ali que tu fizeste uma medição. Como é que tu fizeste essa medição? Tem um aparelho que a gente aluga com um fornecedor, e daí só que é só depois da máquina pronta, né? Então, como é feita? Mais ou menos, pergunta através do laudo de segurança, quanto mais ou menos é o tempo de parada dessa máquina? É tanto. Vai lá, daí depois da aplicação feita, tu vai lá, pega esse aparelho, mede, que é o tempo que tu aciona a barreira de segurança, mede o tempo que o sistema demora para parar. Ela cria um relatório certificado e daí a gente manda para o laudo e essa informação aí vai para o laudo de segurança, que é o tempo de parada da máquina. Muito bem, é isso mesmo que se faz. Então, isso tu podia ter mencionado no teu trabalho. Porque é certo que quando a gente está em projeto, a gente não sabe o tempo, a gente consegue estimar ou tem ideia por experiência, essas coisas todas. No teu caso, como a cortina de luz é muito distante do ponto de operação, né, não precisaria ter muita preocupação, mas depois tu tens que comprovar que o tempo medido atende, né? Então, é mais uma estimativa, medição e comprovação que a gente faz, e às vezes reposicionamento, né? Para quando não atende. Então, é isso mesmo. Bom que tu te preocupaste com isso, né? Para talvez pudesse colocar para enriquecer. Nas páginas seguintes, daí tem uma situação aqui que eu gostaria de também comentar contigo. Por exemplo, quando tu calculaste o torque com base naquelas equações do catálogo da SCW, tem um rendimento ali que é utilizado e tu utilizaste 0,9 naquele rendimento, certo? Esse rendimento, na realidade, não é um rendimento do conjunto do servomotor que ele deve ser utilizado. É a soma dos rendimentos, na realidade do caso, é o produto dos rendimentos dos elementos após o servomotor. Tu tens um motorredutor ali, que eu não sei qual é o tipo dele, porque tu não mencionaste, e tu tem um sistema que transforma o movimento de giro em movimento linear, que é um fuso, certo? A soma desses rendimentos, que vai diminuir a força disponível sobre a tua peça, pode ser bastante considerada. Por exemplo, um redutor de eixos paralelos pode chegar a 0,95. Dependendo do fuso utilizado, se é um fuso de esfera, a gente vai estar entre 0,8 e 0,85.
Se é um fuso com rosca trapezoidal, pode chegar abaixo de 0,5, né? Então, tudo isso vai fazer com que tu tenha menos força disponível sobre o produto. Então, para o cálculo do torque necessário do motor, tem que se fazer no mínimo uma estimativa desse conjunto de engrenamentos que existem entre a aplicação da carga na peça, como também até o servomotor. No caso do teu caso é o redutor e fuso, que eu não sei qual é o tipo de fuso. Então, talvez ali tenha alguma coisinha também para ser considerada, ou tu fazer tu fazeres algum comentário para esclarecer isso, porque aquele rendimento é após a saída do eixo. Tá? Quando tu fala no rendimento do servomotor, é o rendimento entre, por exemplo, a energia que tu fornece para ele e a energia que tu dispõe no eixo. Mas isso, por exemplo, se o servomotor é de 3 Nm, tu vai ter 3 Nm ali, tu não vai ter 0,7, 2,7 ali no caso de um rendimento de 90%, tá? Então, esse detalhe aí é importante tu mencionar. Eu sei que tu não fizeste no teu trabalho, não tens o viés dos cálculos mecânicos da prensa, tá? A gente entende isso, mas como tu está fazendo um dimensionamento, é importante que tu faça essas considerações para que quem esteja lendo entenda o correto método de dimensionar a carga, o torque necessário disponível no eixo do servomotor. Tá bem? Depois aqui mais algumas dúvidas que eu tenho aqui, mas daí é mais uma questão de curiosidade também. Para atingir categoria 4, né, tu comentaste que a gente precisa do STO, que é um sistema de seccionamento de energia no servomotor, e mais um elemento externo, que é, no caso, uma contatora. Tu utilizaste, né? Então, daí tu tens dois elementos diferentes para criar uma redundância, para tu ter a garantia de parada. Essa contatora tu utilizaste na entrada do servomotor, né? Sim. Tá. O que acontece, então, quando a pessoa adentra a cortina de luz, certo? Essa contatora, porque tu não apresentaste o software que tu desenvolveste lá no FlexiSoft, né? Então, eu não entendi se essa contatora, ela cai, né? Ela é desenergizada, ou ela é desenergizada. E como é que foi? Direto à fase do drive. Então, ele invade a barreira, cai a contatora, perde o 380 direto do motor. Tá, cai a contatora, e daí cai a alimentação do servo, e o STO também secciona da mesma maneira, e tu tens as monitorações através dos EDMs, tanto do STO como da contatora, certo? Exato. Mas e quando tu sai da contatora, o drive do servomotor, ele não leva um tempo para, vamos dizer assim, sair desse estado de falha? Sim, só para entender. Um tempo, isso aí, ele leva um tempo, até porque eu desenergizei o 380, né? Por isso, ali até cito na apresentação que o botão reset é pressionado toda vez que a emergência é batida ou quando a barreira é invadida. Eu invado a barreira, cai o meu contator, desenergizo o meu drive, desenergizo o motor, saio da barreira, energizo de novo o meu contator. Demora aí um tempo e eu já posso resetar a máquina. Mas é mediante o acionamento manual do reset, ela não é reset automático. Sim, mas isso não ocorre a cada ciclo? Não. É que isso eu não entendi na operação do equipamento, né? Porque isso, se ocorresse a cada ciclo, se tornaria inviável, né? Certo? Perde muito tempo. Mas ela é como se fosse um círculo, assim. Aqui é a minha prensagem, e cada vez eu tenho 4 pontos. 4 pontos, assim... defasados de 90 graus. Tu tem aquela mesa giratória. E isso fica... E o ponto de troca de peça fica para fora da cortina de luz. Então, o operador está trocando as peças sem precisar adentrar a cortina de luz. Exato. Entendi. E essa mesa, o movimento dela é manual? Manual. Uhum. Eu vi que tinha uns pegadores de mão para girar ali. Isso aí mesmo. Não, legal, bacana. Boa solução. Já fiz algumas assim.
não servo mais hidráulicas, mas daí com movimento automatizado. Daí por ter movimento automatizado, tinha que ter proteção também para o giro da mesa, né? Porque tu já tem um risco também no movimento de giro da mesa, não é de prensagem, mas tem um risco também. Mais 2 comentários somente para finalizar aqui. O servo motor e o redutor tem freio? Não tem freio. Não tem freio, tá? Não é necessário, o sistema fica autotravado com desenergizado, não ocorre movimento. Não. Então tá. Uma coisa também, só mais um comentário, é que normalmente quando a gente dimensiona um servomotor, a gente não leva em conta somente o torque necessário para atingir a força, como também os tempos de aceleração e desaceleração. Então, algumas vezes é importante que a gente mencione esses tempos para verificar se o torque necessário, se o torque disponível é suficiente para garantir a aceleração e desaceleração nos tempos desejados. Então, talvez algum comentário sobre isso. Finalizando, você mencionaste a validação do teu trabalho através das forças obtidas. Essas forças, elas foram medidas de alguma forma no equipamento? Sim, direto no eixo da prensa. Daí, no momento máximo do curso, é medida a força e ali visto se ela atende ou não a força que eu preciso. Tá, e isso foi feito via célula de carga? Não. Como é que foi feita? Com um equipamento mesmo de medição de força, tipo de uma balança, assim, que mede a força. É uma célula de carga. Um negócio não muito certificado, um negócio mais para ver se chega mesmo. Sim, eu entendi. Tá. Então, claro, a gente entende isso, é um ambiente industrial, não é um ambiente de laboratório, né? Mas tu baseias o teu resultado numa medição de força, claro, você sabe que está fazendo as peças, que atende, né? Isso é importante. E utilizou um meio para medir essa força. Talvez esclarecer um pouco, mesmo não sendo certificado, sendo um equipamento de utilização industrial no ambiente de trabalho, se fosse importante mencionar o método de medição de força, porque a gente sabe que não é algo trivial de ser feito. Tá? Então, isso é bastante importante porque tu baseias a validação do teu projeto através dessa medição. Acho que era isso, né, meus comentários. Tá? Essas coisas estão bem marcadas no texto. Queria agradecer novamente ao professor Eduardo e a você, Camille, e parabenizar os dois novamente pelo trabalho executado. Tá bem? Certo, obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Daniel. Alguém dos ouvintes aí tem alguma consideração a fazer, alguma indagação ao trabalho da Camille? Ok. Camille, peço que tu aguarde alguns minutos, né, alguns instantes, que a banca vai se reunir na outra sala, que é a sala de avaliação, para deliberar sobre o teu resultado. A gente volta em alguns instantes, tá bem?